Outubro, mês da Reforma Protestante, e nós, como uma igreja reformada, e sempre temos falado isso com vocês, aproveitamos esse mês para que a gente consiga relembrar não só a nossa história, porque um povo sem história, ou melhor, um povo sem história e um povo sem nunca vai saber e nunca vai ter o que agradecer. E nós compreendemos isso. Nós somos uma igreja que fazemos questão de lembrar a nossa história, fazemos questão de ter memória, porque sempre queremos agradecer a Deus por ter nos feito chegar até aqui. E como nós não somos a bala que matou John Kennedy, então esse mês a gente está aproveitando, e eu estou chamando essa série de Jornada da Graça, porque a gente quer falar de algumas doutrinas da graça de Deus. A gente quer falar de algumas doutrinas relacionadas ao nosso processo de salvação, para que vocês possam compreender isso. No tempo da Reforma Protestante, e ainda hoje, isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito. No tempo da Reforma Protestante, na verdade, ser convertido ou ser crente era ser batizado e pertencer à igreja. Porque a igreja era a detentora da graça de Deus, segundo eles diziam na época. Então, se você pertencesse à igreja, você deixava de ser pagão. E se você não era da igreja, você era pagão. Isso era uma coisa que os reformadores não entenderam muito bem, porque a Escritura nunca disse isso. A palavra de Deus nunca disse isso, que você receber, naquela ocasião, lá ainda no século XVI, receber o batismo, então automaticamente a igreja ministra a graça. Os reformadores diziam, não, quem ministra a graça é Cristo. Quem é o mediador entre Deus e os homens não é o sacerdote, não são os elementos. Quem ministra a graça salvadora, a graça especial, é Cristo, através do Espírito Santo. E a Reforma Protestante vai trabalhar isso. Agora o problema é que no nosso tempo, deu ruim. Aí você diz assim, mas por quê? Porque ninguém fala de salvação. Como eu estava conversando com vocês ontem na palestra que dei aqui, sobre o evangelho alternativo que é dado à igreja, nós vivemos numa palavra grande de deísmo terapêutico moralista. Porque duvidar que Deus existe, ninguém duvida. Ateísmo é uma coisa meio demodê, do passado. Ninguém duvida que Deus existe. Mas as pessoas vivem como se Deus não existisse. E na maioria das vezes as pessoas só procuram Deus no nosso tempo quando elas precisam, num momento de aperto. Por isso esse deísmo é como se Deus tivesse abandonado a criação. Ele foi embora. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num Deus que conduz a história. Seríamos chamados de teístas cristãos. Mas moralista e terapêutico, porque no final das contas, as pessoas procuram comunidades locais e procuram a Deus para se sentir bem, né? Porque nosso tempo é a moral da felicidade. No nosso tempo, a moral da felicidade é essa, assim. O que não pode fazer? Não pode fazer aquilo que me deixa triste. E me ver feliz. Há um Deus que te chama de meu lindo e minha linda. É só isso. É só esse Deus. Por isso ele é terapêutico. O evangelho e o cristianismo do nosso tempo é terapêutico. É terapia. Você vem para cá e você vai a comunidades cristãs para se sentir bem e para ouvir 7 conselhos que te levem à vitória. 7 conselhos para vencer o desânimo. 7 conselhos na escada do sucesso. É só isso que você ouve. Campanha de 7 semanas para que você destrave as chaves do crescimento financeiro. Campanha para destravar vocês sobre o que é o cerne na salvação cristã. E estamos chamando de jornada da graça. Porque na perspectiva de Santo Agostinho,
Graça é poder de Deus infundido na vida do seu povo. Graça não é simplesmente favor imerecido, mas teologicamente, graça é poder de Deus infundido na gente. E que infusão é essa, pastor? Graça é o poder de Deus que varre o pecado. Graça é o poder de Deus no Espírito que sopra onde quer, para te dar natureza nova, trazendo arrependimento, trazendo uma nova criação dentro de você, fazendo você não mais viver de acordo com aquilo que Colossenses e Éfeso fala de rudimentos desse mundo, de um lado para o outro, mas faz com que você fique enamorado pelo Senhor. Faz com que você fique apaixonado por Cristo. Faz com que você contemple a obra redentora de Jesus e o ame a cada dia mais. Isso é graça, poder de Deus na vida da gente, infundido em nós, porque é graça, porque não depende da gente, porque é poder de Deus infundido em nós, colocado em nós, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, porque o que é nascido de Deus é de Deus, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Jornada da graça, é isso que vocês vão ver nas próximas semanas. E hoje a gente quer ver, porque a salvação é uma coisa muito complexa. E eu estou dizendo complexa, irmãos, porque a teologia trabalha uma coisa chamada ordem da salvação, para tentar entender de uma maneira lógica como ela acontece. Mas não dá para você dizer que ela é um bloco completo realizado. Por quê? Porque você já percebeu que quando alguns de vocês, na conversão de vocês, e alguns estão no processo da conversão, e outros nem convertidos não são, estão aqui hoje, vocês percebem que algumas coisas aconteceram e outras estão em processo. Algumas vocês compreenderam e outras não. Porque há coisas que são imediatas, mas há coisas que não são imediatas. Por exemplo, é possível um crente ter nascido de novo, mas demorar a abandonar algumas práticas. É possível alguém ter nascido de novo, mas ter dificuldade em perceber o perdão de Deus na vida dele. E mesmo tendo uma nova natureza. É possível alguém ter sido justificado pela fé, e mesmo assim, não ter a dimensão do que é a glorificação e morrer de medo da morte. Porque não tem certeza da vida eterna, e nem da ressurreição dos mortos, mas é salvo. E eu lido muito com isso. Eu lido com um monte de crente que tem medo de ficar endemoniado, que tem medo de Satanás. Isso é o que mais tem. Eu lido com um monte de crente que é crente em Jesus Cristo com ascendente em Sagitário e Escorpião. Lido. E quase bota a mão na cabeça para ver se Satanás cai na frente. Porque tem crente que acorda todo dia para ver o horóscopo. Tem crente. Tem de tudo aqui. Tem de tudo. Só falta ser João do Santo Cristo. Mas vamos embora. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma face da salvação. Já me pediram para... Uma face da salvação que a gente está chamando de vocação eficaz. Nos livros de teologia você vai chamar e você vai achar a vocação eficaz. Mas nos livros de teologia você também vai achar isso aqui como graça irresistível. É muito comum. Como graça irresistível. E o que é isso? É a incapacidade, anota pelo amor de Deus, é a incapacidade que o pecador tem de quando, invadido pelo poder de Deus, pela graça de Deus, dizer não. Isso aqui é algo muito incrível na nossa fé. A soberania de Deus mora aqui. Vocação é chamado. Nós estamos dizendo que quando Deus
pega um homem que é morto por natureza nos seus delitos e pecados. E o problema do nosso tempo, e o Tim Keller ajuda a gente nisso, é que vocês vivem num mundo moralista. Então, lembrem-se disso, para não serem confundidos. Fazer coisa boa, qualquer um faz. Então, fazer doação, ser bom marido, não trair a esposa, ser bom no trabalho, você não precisa ser crente para isso. Tá? Por duas razões. Primeiro, porque a imagem e semelhança de Deus está em todos os seres humanos. O que o pecado fez foi quebrar essa imagem, mas ela ainda está aqui. Segundo, especialmente os holandeses falavam e defendiam isso. A graça comum de Deus está aplicada a toda a humanidade. O Espírito de Deus está espalhado sobre toda a carne, sobre todo o mundo. Então vocês vão ver muita gente que não é crente e consegue ser mais sério do que você que é crente. Você vai ver muita gente que não conhece Jesus, mas moralmente é melhor marido do que você. Muita gente que não conhece Jesus paga as contas em dia e você que é crente não. Entende? Por quê? Porque a lei de Deus está gravada no coração de todos os seres humanos. Então, nunca mais repita que você vai viver o Evangelho, porque o Evangelho não se vive. O que se vive é a lei de Deus. O Evangelho é a obra que Jesus fez na cruz por nós, sua ressurreição. Porque quando eu amo o próximo, eu não estou vivendo o Evangelho, eu estou cumprindo a lei de Deus. Quando eu não mato alguém, eu não estou vivendo o Evangelho, ninguém vive o Evangelho. O Evangelho foi uma coisa que Jesus fez na cruz por nós, na sua encarnação. O que você vive é a lei de Deus. Por isso o Evangelho nos leva de volta para a lei. De que obedecemos por quê? Porque fomos amados primeiro. Então, pastor Rômulo, o que é graça irresistível e o que é vocação eficaz? É um ato soberano de Deus, em que o Espírito Santo aplica a obra da salvação em Cristo, porque Jesus está dizendo que Ele conquistou você. Ele abre os seus olhos e Ele inflama o seu coração para que você se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como seu supremo Salvador e que você agora queira viver para a glória de Deus. E o que a gente diz? Esse fenômeno é irresistível. O homem não consegue dizer não para Deus. Porque quando ele bate no coração da gente, a gente não consegue resistir. Porque esse chamado é eficaz. E aí, para eu partir para o texto bíblico, eu preciso dizer isso para você. Vocês têm dúvida em relação a isso? E Boécio trabalhava isso na Idade Média, por conta da ideia do livre-arbítrio. Mas deixa eu ensinar uma coisa para vocês, que Santo Agostinho já falava. Anota isso, por favor. Deus não mexe na vontade de ninguém. Ok? Deus não precisa mexer na sua vontade. Nós somos seres autodeterminados. Deus não mexe no arbítrio de ninguém. Ok? Nós somos seres com liberdade de ação. O processo de conversão não é dizer se você quer Deus ou não quer Deus. Isso não existe. O processo de conversão é mudar sua natureza. Entende? Deus não mexe em vontade. Desejo, volição, vontade é uma coisa muito superficial da natureza humana.
ok? Deus não mexe nisso. Deus vai num lugar profundo que ninguém consegue ir. Jeremias 17. Eu, o Senhor, sondo o coração de vocês. Por isso é uma bobagem vocês ficarem falando de livre-arbítrio ou soberania de Deus. Nem Calvino falava disso. Porque Deus não mexe na vontade da gente. Quando você diz sim, Ele já mudou sua natureza. Quando você levanta a sua mão e diz, Senhor, eu te amo, Ele já te fez nascer de novo. Então não caiam nesse joguete velho, porque isso remonta a mais de 1.700 anos. E não faz o menor sentido. Porque conversão não é mudar a vontade de ninguém. Não é dizer se você quer ou não a Deus. Porque Ele já mudou sua natureza antes. É essa a questão. Por isso a vocação é eficaz, ela vai funcionar. Quando Deus te chamar, você vai ouvir. Porque Ele já te deu uma nova natureza. Porque Ele já te deu uma nova criação. Mas eu preciso pedir autorização para isso? Não. Ele não pediu autorização para Paulo, Ele não pediu autorização para Pedro, Ele nunca pediu autorização para ninguém. Porque Ele não precisa pedir autorização de ninguém. Então compreendam de uma vez por todas. Quando nós estamos falando de conversão, mudança de vida, justificação pela fé, a vocação é eficaz e a graça é irresistível, porque Deus já mudou nosso coração, ok? Então, não fiquem com as questões superficiais da natureza humana. Deus está mudando o coração, Deus está mudando natureza, Deus está tirando Adão e colocando Cristo. É isso, ok? Joia? E para mostrar isso para vocês, eu trago um texto e eu quero que vocês tenham essa imagem comigo. Imaginem que vocês andaram com alguém muito sábio durante 3 anos da vida de vocês. E durante 3 anos da vida de vocês, vocês abandonaram trabalho, escola, vocês começaram a viajar pelas estradas do país, porque teve uma pessoa que disse para vocês que ela mudaria o mundo, que ela traria um novo reino, que ela traria uma nova vida. Então, quando você ouviu que alguém, e você percebeu que essa pessoa era extremamente sábia, poderosa, você abandona tudo e começa a segui-la. E durante 3 anos, você vive os 3 anos mais maravilhosos da sua vida. Porque você consegue ver pessoas endemoniadas sendo libertas. E eu não sei quem já passou por uma experiência como essa, é feio ver alguém endemoniado. E quando você ora para que essas pessoas sejam curadas e libertas, é uma situação estranha, porque ela fica pensando, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui? E você viu aquilo. Você viu o aleijado andar. Você viu o cego enxergar. Você viu isso tudo. Você quer ver que loucura? Você viu milhares de pessoas sendo alimentados com 5 pãezinhos, com 2 peixinhos. Você viu isso. Você andou. Se você estivesse aqui no Brasil, você teria visto isso acontecer, sei lá no Mato Grosso. Mas aí vocês pegaram um trem, desceram, foram para o Mato Grosso do Sul, e lá você viu um monte de gente sendo liberta e curada. Você chegou aqui no Espírito Santo, chegou na Praia da Costa, num barco daquele ali de Itaparica, e aquele cara subiu em cima desse barco e começou a pregar, e o pessoal do prédio começou a descer, e todo mundo começou a descer, e começou a encher a praia, e quando eles pensaram que não, a praia estava cheia, e aquele cara começou a falar, e a mensagem dele era, se arrependam, o reino está chegando, eu estou vindo, só que qual é o problema? O problema é, acabou? E aí você percebe que a Inquisição chega rápido, e quando você menos imagina, mataram essa pessoa que andou com você esse tempo todo. E o que você faz? A única coisa que você pode fazer é desistir. Porque o que você diz? Acabou. Já colocou expectativa em alguma coisa, e quando você coloca expectativa em alguma coisa e ela não acontece,
O que você faz? Dá um desânimo, não dá? E você diz, acabou. Acho que não dá mais. Acho que não tem mais jeito. Acontece que você passam alguns dias e algumas pessoas começam a falar para você, só que essas pessoas que começam a falar para você é gente que não é gente de muita confiança. E falam assim, vi fulano. Aí você diz, você está de brincadeira. Eu vi ele morto 3 dias atrás, mas como assim? Mas eles começam a dizer assim, olha, alguns amigos que andaram com você começam a dizer, a gente viu fulano. E aí, nesse meio tempo você começa a pensar, será que isso é verdade? Acho que não, né? Afinal de contas, ninguém morre e volta à vida. Então, você chama um amigo seu e você fala, vamos abandonar esse negócio? Vamos voltar para a nossa vida? Vamos voltar para a nossa casa? E chega, né? Chega de brincar de mundo novo, chega de brincar de religião, chega de brincar de boa nova, chega de brincar desse negócio e vamos embora. Decepcionados, você e um amigo vão embora. Essa é a história de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Emaús é uma cidade que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E os discípulos andaram com Jesus, viram tudo que Jesus fez, ouviram tudo que Jesus falou, só que qual é o problema? Jesus morreu. E agora? Observem o verso 13 de Lucas capítulo 24, por favor. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Lucas 13, verso 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que acontecia. Que movimento é esse? Decepção. Eles estão desistindo de tudo. Vocês se lembram de Pedro em João capítulo 21? Quando Pedro diz assim, vou pescar? Desistiu de tudo. Acabou. E a decepção, gente, tem essa capacidade de fazer a gente, número 1, ficar cego. Decepcionados normalmente ficam cegos. Decepcionados normalmente ficam sem esperança. Decepcionados não conseguem ver nada à sua volta. E decepcionados também não conseguem ver nenhum prognóstico futuro. E para piorar, decepcionados ainda por não conseguirem ver qualquer coisa que está à sua volta, criam uma realidade paralela. Quando você está decepcionado com alguém ou com alguma coisa, o principal mecanismo que você faz é criar narrativas de justificativa daquilo que está acontecendo com você. Muito cuidado com isso. Às vezes, criamos narrativas em volta da gente para justificar decepções que nós temos, para não encararmos a realidade. Verso 15, enquanto conversavam e discutiam o propósito, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas o que está acontecendo, gente? Verso 16, leiam comigo. Os olhos deles foram impedidos. A decepção tem essa capacidade. Mas não é esse o problema aqui. Jesus chegou do lado deles e eles não conseguem perceber. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Às vezes eu rio lendo a Bíblia por coisas como essa. Olha a resposta de Jesus. Que coisa? Mas aconteceu com Jesus. E eu sempre falo isso para vocês.
Especialmente para você que tem dificuldade em verbalizar as coisas do seu coração. Especialmente para vocês homens. Homens têm uma capacidade muito grande de lidar com dores e homens têm uma dificuldade muito especial de falar de suas frustrações e falar dos seus problemas. O método de cura de Jesus sempre é verbal. Lembrem-se disso. Não estou dizendo para você virar um reclamão tagarela. Mas percebam como Jesus está preocupado com o que está acontecendo com eles. Muito menos estou dizendo para você virar um vitimista. Mas o método de cura de Jesus em muitas ocasiões é a fala. Talvez seu coração é um coração extremamente trancado. Às vezes você está procurando e precisando de pessoas queridas só para poder conversar um pouco sobre coisas que você está vivendo. Jesus, sabendo disso, diz que coisas? Ele diz o que aconteceu com Jesus em Nazaré. Olha a decepção mais uma vez. Ele era um profeta poderoso. Em palavras e em obras diante de Deus e de tudo e de todo o povo. O que está por trás dessa fala? Na verdade, eles andaram com Jesus por 3 anos, mas eles não sabem quem Jesus é. Olha o que eles estão falando que Jesus é. Ele é um profeta poderoso diante de Deus e de todo o povo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É isso que Jesus é? Você vai dizer, mas é só isso que Jesus é? Porque é possível você andar com Jesus, mas não saber quem Ele é. É possível você ser presbiteriano e não saber quem é Jesus. É possível você vir à igreja domingo após domingo e não saber a dimensão de quem é o Senhor. É possível. É possível você ter até tido uma experiência religiosa, mas não conhecer a dimensão de quem Jesus é. É possível você ter visto Jesus ter feito coisas. É possível ter gente em volta de você que viveu isso, mas você não. Eles não têm essa dimensão. Por quê? Porque os olhos deles estão fechados. E mais do que isso, vocês vão perceber que o coração deles está fechado, e isso é o pior. Verso 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora olha o verso 21. Parece que eles eram crentes presbiterianos do século 21. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E não era? Porque eles têm expectativa errada de quem é Jesus e da obra de Jesus. Eles não entenderam a natureza do reino de Deus. Eles andaram com Jesus, mas não entenderam a natureza do reino de Deus. Não entenderam o poder e a profundidade da obra de Jesus. Eles não entenderam isso. E meus irmãos, eu faço um alerta para vocês, por favor. Porque é possível que você venha à igreja domingo após domingo, mas não conheça Jesus e a profundidade da sua obra. É possível que você esteja preocupado só com paz pessoal e prosperidade. É possível para você que não é crente, achar que a sua moral é suficiente para que quando você se encontre com o Senhor, você se ancore na sua moral e diga para Ele que você é muito bom. E que você é capaz de se salvar. E que você, pelo que você faz, é capaz de se justificar diante de Deus. Nós estamos falando de gente que andou com Jesus e não tem a dimensão de quem Ele é. Agora olha o pior, verso 23, 2. Desculpa. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje.
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Essa atitude aqui é pior. Ceticismo e cinismo. Por que ceticismo e por que cinismo? Primeiro, no primeiro século, testemunho de mulher não vale muita coisa. Depois, então, céticos. Depois, cínicos. Porque Pedro e João correram ao sepulcro e narraram exatamente o que as mulheres tinham visto. São cínicos e são céticos. Porque esse é o homem natural. Esse é o homem no seu estado natural. Cínico, cético, querendo criar um mundo à sua imagem e semelhança, querendo fazer um reino para si. Esse é o mundo da idolatria que nos é proposto. E eles, mesmo tendo andado com Jesus, são cínicos, céticos, não conseguiram compreender a mensagem do Evangelho, estão com seus olhos fechados, e qual é a perspectiva de vida deles? Acabou. Não tem mais o que fazer. Por favor, olha para mim. É ou não é assim que nós vivemos? Olhamos para a vida e muitos de vocês acham que ela não tem o menor sentido. Olhamos para a existência e achamos que ela não tem o menor sentido. Olhamos para a realidade que a gente vive, e alguns de vocês vivem lutas terríveis. Achamos que é impossível, que não tem o que fazer. Alguns de vocês estão decepcionados com Deus. Mas por que estão decepcionados com Deus? Porque tem problema no casamento, tem problema na saúde, tem problema nas finanças, tem problema no emprego, tem problema com a imagem, tem problema com o que é, não aceita o que é. E quem é o culpado disso tudo? Deus. Por quê? Porque criamos uma expectativa que Ele não prometeu. Ele não prometeu. E começamos a viver assim, céticos, cínicos, com uma falsa expectativa de quem Deus é, completamente amargurados. Nietzsche dizia que viveríamos uma era do ressentimento. E essa era do ressentimento traria muita amargura para muita gente. Porque muitos de nós vivemos amargurados, porque na verdade não conhecemos o Senhor. E olha o que o texto continua dizendo para nós. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Olha o verso 27, gente. Isso aqui é central. E começando por Moisés e todos os profetas, o que ele fez? Explicou-lhes o que constava a respeito dele, aonde, gente? Na experiência dele? Na inspiração da comunidade, como os neo-ortodoxos e bartianos falam? Não. Nem na experiência deles, como os liberais, como Schleiermacher falava, nem na inspiração da comunidade, como os neo-ortodoxos bartianos falavam,
mas naquilo que a gente aprendeu, que toda palavra está na Escritura. Jesus começa a falar dele na Escritura. Ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E o que aconteceu nessa hora, pessoal? Leiam comigo. Então, os olhos deles foram... Peraí. Isso aqui é voz ativa ou passiva? Não, isso é voz passiva, português. Eles não abriram os olhos. Os olhos deles foram abertos. É uma obra de Deus. Os olhos deles estavam fechados. Mas agora os olhos deles foram abertos pelo próprio Deus. Deus abriu seus olhos e o que eles fizeram? Eles reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. E olha o que aconteceu agora. Perguntaram-se um ao outro. Não estava o quê? Queimando o nosso coração. Enquanto ele nos falava no caminho e nos fazia o quê? Expunha as Escrituras. Levantando-se, o que eles fizeram? Eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vocês percebem o movimento? Quem abre o coração deles? O próprio Deus. Agora pergunta: qual é o veículo que Deus usa para abrir o coração de alguém? Pelo amor de Deus, para tirar 10, vai. Hã? Vocês estão com medo? Vou reprovar todo mundo, não é possível. As Escrituras. Jesus pregou a palavra. Jesus é a palavra encarnada. Ele podia ter falado bem assim: galera, sou Joe, aqui, estou aqui. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele começou por Moisés, porque ele começou: pessoal, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá estava Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Ele começa de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Ele começa, por exemplo, a falar de Deuteronômio 19, quando ele diz: olha, vai vir um profeta que é maior do que eu. Ele começa a falar dos profetas, de Isaías, de Jeremias. Ele começa a falar do rebento de Jessé, de onde vai vir um renovo. Ele começa a falar de Daniel, do filho do homem que vai descer no capítulo 7. Do capítulo 9, ele começa a falar nos profetas maiores, menores, nos livros históricos. Jesus começa a pregar. Mas ele não começa só a pregar. Percebe que ele está ensinando. Porque ele mesmo disse que era para ensinar a guardar. Como é que alguém nasce de novo? Como é que a graça se torna irresistível? Quando a pregação da palavra chega. Como é que uma conversão acontece? Quando a pregação da palavra chega. E quem fez isso? O próprio Cristo. Por isso que o centro da vida de um crente tem que ser conhecer a palavra e anunciá-la. Às vezes a gente usa termos muito teológicos e a gente não consegue entender. Mas essa doutrina tem isso na centralidade. Irmãos, para que alguém converta, para que alguém nasça de novo,
A gente anuncia para todo mundo. Isso a teologia chama de vocação geral externa. A gente anuncia para todo mundo. A palavra de Deus é o veículo que o Senhor vai usar para converter. Você não pode esquecer disso. Vou fazer essa pergunta retórica. Quantos de vocês converteram com o assovio de um passarinho? Nenhum. Porque o veículo que Deus usa para converter as pessoas é sua palavra. E a palavra de Deus é essa que está na mão de vocês, de Gênesis a Apocalipse. Só há salvação quando a palavra é anunciada. Ela pode ser anunciada de várias formas, irmãos. Não quer dizer que a palavra não pode ser anunciada por música. Pode, os salmos estão aí para mostrar isso. Não quer dizer que a palavra não pode ser encenada, porque tem maluco no nosso tempo que fala que não pode nem fazer isso. Besteira, pode. Tem gente que fala, ou melhor, a palavra pode ser desenhada e anunciada para a gente. De maneira lúdica, a gente faz isso com as nossas crianças. E qual é o problema? A grande questão é, qual é o veículo para que haja novo nascimento? A palavra anunciada. A palavra anunciada. O que faz com que esses homens consigam enxergar Jesus Cristo anunciando o Evangelho. Segunda coisa que eu trabalho com vocês. O que é graça irresistível e vocação eficaz? Qual é o efeito do anúncio de Jesus? Primeiro, vocês perceberam que Jesus queria ir embora? Olhem o verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas o que eles fizeram? Ouvir a palavra estava tão bom que eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E aí, gente, quando ele entrou para ficar com eles, é diferente. Porque Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma energia. Jesus não é um patuá. Jesus não é um cristal. Jesus não é uma imagem. Jesus é uma pessoa. E quando ele entra na casa dessa gente, eles veem Jesus partindo o pão. E quando Jesus parte o pão, porque o Deus de vocês não é uma ideia que vocês criaram, não é uma invenção humana, ele existe antes da fundação do mundo, porque quando ele parte o pão, aquilo abre os olhos deles, e quando isso abre os olhos deles, eles conseguem ver Jesus. E aí o que gerou neles? Eles começam a olhar um para o outro e falar assim, cara, o coração da gente ardia, quando a gente ouvia falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve uma experiência genuína com Jesus Cristo de Nazaré? Ou você é só um religioso? Quando você ouve falar de Jesus de Nazaré, teu coração arde e queima? Quando você ouve falar as palavras de Deus, quando você ouve falar de salvação, perdão, arrependimento, reconciliação com Deus, ressurreição dos mortos, seu coração ainda queima. Porque a vocação só é eficaz, ela só funcionou quando você se encontrou genuinamente com Jesus. Você pode ser protestante, você pode ser religioso. Só que graça irresistível é quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus.
Você é crente, filho. Você é crente. Você se arrependeu dos seus pecados. Você entendeu que sem Jesus é impossível chegar até o Senhor. Porque os meus rituais não são suficientes. Porque a minha moral não é suficiente. Mas Ele veio entrar na casa da gente. Vocação eficaz é porque Jesus veio adentrar sua casa. Jesus veio adentrar sua vida. Jesus veio arrumar isso tudo que está desarrumado dentro e fora de você. Vocação eficaz é porque até aqui a gente andou sozinho, mas agora Deus abriu os meus olhos. Zacarias vai ser chamado para falar com o maior assassino do primeiro século. O nome dele, Saulo de Tarso. Vá até o livro de Atos no capítulo 9, por favor, rapidamente. Ananias, desculpa. Vá até o livro de Atos, por favor, no capítulo 9. Verso 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: o que me chama a atenção é o que vem antes, né? Verso 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impôs-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, você tem certeza? Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Senhor, esse homem veio matar a gente, ó. Verso 14. Ele chegou aqui com autorização de chefes de sacerdotes para prender todos os que o invocam em teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Fica tranquilo que você está sofrendo aí, meu irmão, vai passar, tá? Então, verso 17, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo. Saulo não era assassino, gente? Era ou não era? Mas olha agora. Agora ele é irmão. Porque a vocação é eficaz. Agora ele é irmão. Ele não é mais assassino, não. Agora ele entrou para o reino. E olha o que acontece. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e você seja cheio do Espírito Santo, Saulo. O que aconteceu agora, gente? Leiam comigo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Nasceu de novo. Morreu o assassino e nasceu o irmão. Rômulo morreu e nasceu um novo. Da água e do Espírito. Você morreu porque foi chamado pelo Espírito de Deus. E isso é vocação eficaz. Deus operou uma obra aí dentro. Deus operou uma obra aí dentro. É isso que a gente prega, irmãos. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para eu terminar, qual é o efeito disso na vida de alguém? A fé, então, vem pela palavra de Deus,
ela é o encontro genuíno com Jesus. Mas olha, volta lá, levantaram-se, capítulo 24, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Porque quem foi eficazmente chamado, gente, vai voltar para o convívio dos santos, vai anunciar a glória de Deus e vai viver para a glória de Deus. Então, o que é vocação eficaz? O que é graça irresistível? O caminho da graça, meus irmãos, começa quando um ato soberano de Deus entra na vida da gente. Deus sopra no nosso coração, nos trazendo redenção em Cristo, abrindo os nossos olhos e especialmente inflamando o nosso coração. Isso é graça irresistível. Deus entra na nossa vida. Deus nos dá uma nova natureza. Deus inflama o nosso coração. Deus nos envia de volta para o convívio dos irmãos. E eu concluo então, dizendo para vocês, cadê os meninos para vir aqui à frente? Nós vamos ministrar a ceia. Que, irmãos, os presbíteros podem vir aqui também. A gente vai ministrar a ceia para terminar. Irmãos, primeiro, para você que é crente, você que é crente, você que é crente, a vocação eficaz garante uma coisa para a gente: o coração arde. O coração arde pelo Senhor. Há quanto tempo seu coração não arde pelo Senhor? Há quanto tempo? Irmãos, muito da nossa... Eu vou falar com calma. Se você precisa de médico, vá ao médico. Se você precisa de remédio, tome remédio. Se você precisa de terapia, está tudo bem. Ok? Muito da nossa tristeza, muito da nossa depressão, muito do nosso medo, muito do nosso desespero, muito do nosso medo da morte, muito do nosso medo de ficar desempregado, sem dinheiro, muito da nossa idolatria. Muito, irmãos. É porque há muito tempo a vocação eficaz até chamou a gente, mas o coração da gente parou de arder. A nossa fé é a fé do encontro com o Filho de Deus, não é de ideia. Ideia, você lê um livro, Cristo você encontra. Ideia, você ouve um podcast, Cristo, como Calvino dizia, você abraça. Porque Ele adentra a nossa casa. Porque Ele adentra esse lugar. Deixa eu te dar uma notícia, Ele adentra teu coração, filho. Cristo adentra o teu coração. Para você ser livre de todo medo, amargura. Para você ter sede de Deus de novo. Segundo, para você que não é crente, o Senhor Jesus veio aqui hoje olhar para você e dizer que é um tempo dele viver com você. Que é um tempo de você convidar Jesus para entrar na sua vida. O que Jesus Cristo quer é que você só se arrependa dos seus pecados. Eu queria que você, que não é crente, tivesse uma visão. Cristo tem 2 braços. O primeiro braço de Cristo, isso eu aprendi com os puritanos.
Está aqui atrás, ó. O primeiro braço de Jesus está aqui atrás. Aqui atrás tem uma barreira. Atrás tem toda a ira de Deus que vai ser derramada no último dia. Deus é amor. Mas o amor de Deus exige justiça. E todo esse pecado do mundo vai ser julgado um dia. Cristo está com uma grande represa segurando a ira de Deus. Para que ela não caia sobre a gente. Mas a outra mão de Jesus está na sua frente agora. A outra mão de Jesus está aí para segurar você. Mas Ele quer mais do que segurar você. Ele quer abraçar você. Vai chegar um dia, no último dia, Cristo, o nosso mediador, vai retirar essa mão. E a ira de Deus virá. E o juízo de Deus virá. Hoje é dia da gente se arrepender dos nossos pecados. Ter Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Jesus quer segurar a nossa mão. Jesus quer abraçar a gente. Chamar a gente de filho amado. Jesus quer sentar na mesa com você. Para comer com você. Para partir o pão com você. Dê um passo de fé até Jesus. Para que os seus pecados sejam completamente perdoados. E a graça irresistível te alcance.